parágrafo 3 é o terceiro questionário, tá? Então, no primeiro questionário, antes de nada, você acredita que os crimes serão punidos? 42 diz que sim e 58 diz que não. Depois de ver o vídeo de telejornal de violência, você acredita que os crimes serão punidos? 15% diz sim e 84% diz não. Isso a gente pode ver que junta a imagem da violência do telejornal com a experiência de cada um. Ou seja, vocês já viram que 66% não foi dar queixa à polícia. Se você acredita que outros crimes serão punidos, se você não acredita que os crimes não serão punidos, por quê? 50% corrupção da polícia, 41% porque a justiça é lenta, 15% descaso por parte das autoridades e 3% a impunidade. Você acredita que os crimes dos pit boys serão punidos? Depois da fita. 24% acredita que vai ser punido, 75% não. Aí tem um bloco dessa pesquisa que se chama Direitos e Deveres. Isso é impressionante. Como nós estamos trabalhando, a ideia é trabalhar a questão da cidadania. Cidadão é aquele que é regido por direitos e deveres, é aquele que reconhece o Estado e que o Estado reconhece. Isso faz minimamente o conceito de cidadão. Justiça social, saúde, educação, questões sanitárias, tudo isso faz de cada um de nós o cidadão. Alguma coisa não vai bem, a gente vai, reclama, entra na justiça, reclama do Estado, o Estado nos ressarce, o Estado diz que nós não temos razão, coisa e tal. Então, direitos sociais, esse está meio claro, né? Direitos sociais e civis. Então foi perguntado a eles se eles sabiam que eles tinham direitos e deveres. 30% deixou em branco. 33% deixou em branco, não respondeu. Dos outros que responderam, 54% diz que o direito é educação, 35% segurança, 23% saúde, emprego 17%, lazer 10%, passe livre, ao passe livre 7%, moradia 6%, saneamento 6%, transporte 1%. Vocês reparem que isso não é direito social nem civil. Lazer não é direito social nem civil. É tudo misturado. É mais ou menos, é feito aquele computador português, tem uma vaga ideia. Isso eu acho uma coisa impressionante, que todos os educadores, todos que são professores, todos que trabalham com educação deveriam providenciar o ensino obrigatório de direitos e deveres para todos os alunos. Assim, escrever em prova e os direitos e deveres do Estado. Porque isso dá a iniciativa política de cada um de nós. Isso é político. Mas eu acho que não tem interesse em ensinar política. Tá? É o que eu acho. Outros direitos: ser respeitado, direito de ir e vir, liberdade de expressão, igualdade de direitos. Os deveres: quais são os deveres que eles acham que o cidadão tem? Respeitar o próximo, conservar a cidade e o meio ambiente, estudar. Isso não é dever de cidadão. Respeitar as leis, ter solidariedade, trabalhar, pagar impostos, não praticar violência, votar, não roubar, não matar. Isso já é os 10 mandamentos. Ajudar os familiares, participação no político. É um caso, eu acho um caso desesperador.
esse tipo de resposta. Esses são os direitos retirados da Constituição. Ir e vir em todo o território nacional em tempo de paz. Direito de igualdade perante a lei. Direito de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Direito de não ser torturado e de não receber tratamento desumano e degradante. Direito à sua intimidade, sua vida particular, sua honra, sua imagem, sua inviolabilidade do seu domicílio, de sua correspondência, de suas comunicações telegráficas, de dados de telefônica, direito de propriedade. O Obama estava preso. Não sabia. Aqui o Obama já estava incluído no artigo tal. Esses são os para valer, ou os que dizem que são para valer. Resultados objetivos. Isso aí tudo era feito com medidas estatísticas de cross-tab, um questionário, uma porcentagem cruza com a outra e tudo mais. Então, foi colocado da seguinte maneira: os direitos feridos, quando nós temos direitos e que os direitos são feridos, evidentemente que isso nos toca a fundo. Evidentemente que isso mexe com quem somos nós, para que nós valemos, que valor nós temos. Isso mexe fundamentalmente com respeito, dignidade e autoestima. Tá? Então, olha os direitos que são feridos, o percentual dos direitos que são feridos. Não acha que o Estado protege? Antes do vídeo, 85%. Eu acho que o pessoal ficou nervoso. Antes do vídeo, 85%. Depois do vídeo, 93%. Não se sente protegido no Rio de Janeiro. Depois do vídeo, 95%. Já sofreu ou familiares sofreram violência, 66%. Avaliação do grau de eficiência do Estado na segurança. Nada eficiente, 19%. Pouco eficiente, 49%. Protege mais a classe alta. Antes do vídeo, 77%. Protege mais a um do que outros depois do vídeo, 79%. São índices altos de ataque a cada um de nós enquanto cidadão. E no caso, a essa amostragem. Eu não posso generalizar isso para o Estado todo, mas para essa amostragem, esses são os dados válidos com tratamento estatístico. Desigualdade e seus efeitos em relação pit boy. Aí estão os dados com relação à desigualdade social. 75% não acredita que os crimes dos pit boys vão ser punidos, 24% acredita, 95% acha que eles devem ser punidos, 3,2% não acha que o Estado protege mais a um do que a outro. Aqui houve um caso muito incrível. Foi perguntado o que você sente em relação ao Estado. Aí surgiu uma resposta: esperança, 53%. Não é bom, mas pesquisa isso, vai surgir esperando ou não esperando. Injustiça, 27%, orgulho, 24%, indiferença, 18%, vergonha, 18%, confiança, 12%, revolta, 10%. Aí foi aplicado o questionário. Foi exposto o vídeo de violência e aplicado o questionário. Aí ó, o que apareceu? O que acontece é o seguinte: nesse segundo questionário, neste item somente, nós achamos que valeria a pena, já que eles tinham respondido tantas perguntas, colocar mais algumas possibilidades de escolha. Por isso aparece ali 968, porque às vezes foram oferecidas outras opções, 2 ou 3, tá? Mas com isso sumiu a esperança, passou a ter
3,6%. De 50%. Decepção, 243, o que é muito, muito lógico. Só tem decepção quem tem esperança. Se você não tem esperança de nada, você não vai se decepcionar, não tem aqueles? Eu não estou nem aí, então... Então, a decepção 58%, a vergonha 54%, revolta 48%, injustiça 40%. São os mais altos índices que aconteceram aí. O que vocês precisam ver é o seguinte, que vocês vão, os que aguentarem ficar até o fim, vão ver o seguinte. Esses dados, eles já estavam em 2005. Esses dados não são diferentes das propostas dos movimentos estudantis de junho de 2013. Eles não são diferentes, até passe livre tem. Quer dizer, estava embutido, conforme vocês vão ver, nas respostas qualitativas onde eles se soltam mais. Estava embutido. Isso aí é a relação consumo. A renda familiar eu já mostrei. Os jovens consideram que na escolha de uma amizade o mais importante é ser confiável, 63%. 34% ser enturmado, 12% morar perto de você, 9% ser da mesma escola. Os menos votados foram ser popular, ter iniciativa, status financeiro e social. 25% não pertence a grupo nenhum. E os que pertencem, 40% grupo é da escola, 31% no bairro onde moro, 3% no clube, 2,2% na academia. Direito de consumir. Isso, se está azul, é depois da publicidade e é o questionário azul. Como você considera o fato de que alguns têm e outros não têm? Injusto, 20%, natural, 60%, fala sério. 8,6% justo. Sentimento de não poder ter. Essas são as marcas do não poder consumir. Tristeza e nada, ou não sente nada. Anestesiado, não sente nada, 37% é gente para boa. Tristeza, 34%. E lá tem o estimulado a ter 22% e o raiva, 7%. Mas a raiva vai mudar. Isso é o anúncio após os comerciais. O que você sente quando um amigo tem o que você quer e não pode ter? Os índices mais altos, tristeza 22%, estimulado a ter 17%, não liga. Aí, a partir daqui, passa a ser uma constante essa resposta, eu não ligo. Não ligo. Essa resposta vai voltar em vários gráficos. 69% não liga se um amigo tem o que você quer e o que você não pode ter. Por que alguns têm e outros não têm? Falta de oportunidade, porque uns trabalham mais que os outros, porque alguns são ricos e por aí afora. Quem garante o seu direito de ter? Sua família. Ainda é a família a grande provedora, seja emocional ou seja em termos de dinheiro, né? De manutenção. 24% você, seus amigos, enfim. Como ficam seus amigos quando não podem ter? Antes do vídeo, 46% ficam tristes. Depois, 49%.
Estimulado a ter 25% antes, 28% depois. Raiva, já está aumentando a raiva. 18%, 17%. Inveja, 10% e 12%. Desesperança, 2% e 1,4%. Quando alguém de fora tem... Isso é pelo seguinte, porque na pesquisa a gente tentou não coagir o aluno que estava respondendo. Então, você pergunta direto e depois pergunta é uma maneira de ver como ele projeta no outro. Como é que você fica quando o outro tem, como é que você fica quando o outro não tem, entende? É uma maneira de você captar várias facetas do não poder. Quando alguém de fora tem e você não, 58 é justo, 27 indiferente, 11 injusto, 2,6 intolerável. O que você faz quando não pode ter? Ah lá, o conformidade eu não ligo. Esse eu não ligo. 61%. Estimulado a ter 30%, tristeza 5%, faz de tudo para ter raiva 1%. Isso é a análise qualitativa que você queria saber. Eu coloquei essa análise, ela foi feita perguntas abertas, eles podiam responder quanto quisessem, e eu e os 2 assessores maravilhosos, a gente sentava e analisava e tirava categorias dessas respostas. Em função dessas categorias, nós colocávamos o tratamento estatístico. Então, tinha a resposta livre, qualitativa, e tinha uma possibilidade de leitura estatística. Tá? Existe diferença entre um jovem pobre e um pit boy quando pratica violência? O pit boy pode pagar advogado. São perguntas, respostas que saíram objetivamente. O pit boy pode pagar advogado. A diferença é o dinheiro que ele tem e sempre tem advogado para livrá-lo. O pit boy tem pai e mãe para defendê-lo, o pobre não. Eles podem pagar fiança. Pobre é criminoso e pit boy só agrediu a pessoa. O jovem pobre sempre paga por seus crimes. O jovem pobre é chamado de bandido. Pobre não tem condição e já é espancado sem mais nem menos. Pit boy fica impune e pobre morre na cadeia. Pobre é punido e para pit boy a justiça é lenta. Não foi condenado porque a justiça é lenta. Pit boy pratica violência para se divertir. Pobre para conseguir dinheiro. Pobre por falta de dinheiro e revolta. Pit boy para se divertir. Então, esse trabalho, assim como os outros trabalhos que eu tenho desenvolvido desde mesmo de 2002, ele é baseado no filósofo alemão Axel Honneth, que trabalha e que tem um livro que está traduzido em todas as línguas, que se chama A Luta pelo Reconhecimento. Tá? E que ele considera que é fundamental a questão dos direitos civis, do respeito, da dignidade, da autoestima e das relações primárias, como ele chama, as relações familiares, que produzem e fabricam no sentido de permitir e possibilitar a criação das criancinhas, dos bebezinhos que vão virando sujeitos e pessoas. Eu vou passar isso aí. Isso aqui é como eu trabalho reconhecimento e que está nesse livro e em outros artigos e em todos os meus trabalhos. Reconhecimento como estratégia simbólica para a vida e pela vida. Reconhecimento quer dizer, eu reconheço a sua potência, eu reconheço o seu valor. E o resto é com você.
Porque se eu não reconheço, você está impedido. Você pode se sentir ou revoltado porque eu não te reconheço, ou você se sente impedido de existir. Então, é reconhecimento nesse sentido. Não é no sentido de, você é tão legal, entende? Puxa, você é genial, gostei, valeu. Não é nesse sentido. Isso também é bom de ouvir. Mas é reconhecimento num nível que forma sujeito. Portanto, é reconhecer a capacidade e potência de cada um. Que cada um tem a sua capacidade de potência, de criar, de existir. Assim, mais do que produzir identidades, apostar no reconhecer relaciona-se ao direito à potência, ao singular, ao estranho, aquilo que nos escapa enquanto território conhecido. É dirigir-se para fora do território narcísico, em direção ao outro, que pode e deve existir, acreditando no direito à existência individual, política e social de si mesmo e do outro. Então, eu trabalho com reconhecimento, entre outras coisas, através do narcisismo. Narcisismo não é uma palavra feia. Fulano é narcísico. Não é bom, se não for narcísico, demais. Fulano é narcísico. Sem narcisismo, você não levanta de manhã da cama, porque você não tem energia. Então, narcisismo é importante que você tenha. Excesso de narcisismo é outra coisa, são as personalidades narcísicas. Eu trabalho com a questão do narcisismo no sentido de que reconhecimento é atravessar o nosso narcisismo em direção ao outro. A gente não precisa adotar o outro nem botar ele para morar em casa, entende? Não é isso. Mas é você reconhecer que mesmo esse outro que nos é estranho e que nos incomoda, porque o outro nos incomoda cá entre nós. O outro entra no ônibus, aperta a gente, entende? Se fosse só nós no ônibus, era melhor. Mas o outro incomoda, mas ele existe. Sorry, ele existe e nós temos que saber que ele também tem potência, ele também tem criatividade, ele também pode existir. Tá? É reconhecimento nesse sentido. Hein? Pois é. Se pudesse o quê?